O lar de idosos da Sociedade São Vicente de Paulo, aqui na cidade de Abadia dos Dourados, foi fechado ontem, quinta-feira. A instituição abrigava 18 idosos, sendo eles 12 homens e 6 mulheres. Até o momento, a instituição fica ainda com 2 idosos que se recusaram a sair da instituição neste momento. A população inteira da cidade de Abadia dos Dourados está muito triste com essa situação e buscando uma solução para entender o porquê desses internos terem sido transferidos. A gente foi a Uberlândia conversar com o presidente do Metropolitano, aonde ele disse que ia segurar a nossa situação até uma reunião que os vereadores pediu para que o Jackson viesse à Abadia do Dourado, ou até mesmo ele, dar uma resposta para a sociedade abadiense e aos vicentinos de Abadia do Dourado. E isso não aconteceu, porque a gente foi lá antes de ontem cedo, eles vieram aqui e não comunicou também muitos dos internos que aqui, a família dos internos que aqui moram, inclusive uns nem quiseram ir, ficou 2 para trás. Foi um golpe duro na sociedade de Abadia, foi um golpe maior ainda para a sociedade vicentina. Aqui surge tudo de uma reforma. O presidente aqui foi destituído. E sem participar o conselho, sem participar as conferências que aqui tem, são 3 conferências e um conselho, trouxeram uma interventora de Monte Carmelo. E essa interventora ficou aqui já tem uns 2 ou 3 meses e inventou uma reforma aqui. Aliás, antes de mencionar nessa reforma, ele procurou o tesoureiro e falou para ele que precisava de um cheque de 50 mil. Como o tesoureiro ficou apertado, ele não apresentando um projeto, não tinha falado nada, não tinha comunicado à sociedade, a gente reuniu e cobrou dele que ele mostrasse uma transparência, que ele mostrasse para nós uma licitação dessa firma que iria fazer essa reforma. Nós não somos contra a reforma. Nós somos contra a não transparência. E, como ele assustou, teve uma reação de desacordo, porque a gente estava duvidando dele, ele sumiu, disse que iria proporcionar para a sociedade essa licitação não apareceu. Vieram aqui com a turma de Araguari, umas pessoas que ele já conhece, fizeram um laudo aqui vieram dizer para a sociedade que aqui precisa dessa tal reforma, que na verdade nós não somos contra a não transparência. E ele simplesmente desinstituiu o resto da diretoria, desonerando o secretário, o tesoureiro e os fiscais. Aí a gente foi para Uberlândia e levou o patrimônio da sociedade financeira para outro tesoureiro em Monte Carmelo, onde ele é o responsável. E a gente foi em Uberlândia conversar com o presidente Donizete, que é o presidente do Conselho Metropolitano, aonde ele não deu uma definição de que aqui estava acontecendo uma retaliação, na verdade, por causa dessa não transparência, e prometeu vir aqui dar uma resposta à comunidade de Abadia. E eu quero
que ele possa vir aqui também para dar essa explicação, porque foi um golpe baixo na sociedade de São Vicente, foi um golpe baixo na sociedade abadiense. Todas as pessoas aqui estão mobilizadas por essa atitude infame que não pode partir de uma pessoa que se diz vicentino. Jackson José Lopes é presidente do Conselho Central da Sociedade São Vicente de Paulo em Monte Carmelo e foi o responsável pela decisão de transferir os internos do lar de idosos da Sociedade São Vicente de Paulo da cidade de Abadia dos Dourados. Conversamos com ele por videochamada para tentar entender a principal motivação da transferência dos internos de Abadia dos Dourados, principalmente para a cidade de Araguari. No ano próximo passado, nós tivemos a eleição de um novo presidente naquela casa, no Lar dos Idosos de Abadia, e empossamos ele em 15 de dezembro passado. E aí, quando foi em maio, nós começamos a receber algumas denúncias, né, até mesmo de funcionários e tudo mais. Então, o que a gente fez? Apurou, fizemos uma intervenção, isso chama-se intervenção. Fizemos essa intervenção e afastamos o presidente da casa por problemas administrativos e outras coisas mais que não vem ao caso, que eu não vou citar, até para preservar a identidade da pessoa, mas quem é de Abadia sabe quem era o presidente. Quando nós afastamos o presidente, nós colocamos lá uma interventora, né? Então, a gente passou fatidicamente para dentro da casa, para averiguar as condições. Então, o Conselho Central de Monte Carmelo decidiu reformar a casa, né? Fazer uma pequena intervenção na casa para que ela fosse adequar, não tinha como, mas melhorar a condição de vida daqueles internos ali. Porém, assim, a gente teve uma certa resistência de alguns vicentinos lá e tal, até pessoas que não faziam parte da diretoria nem mais. Então, foi enviada uma carta desses vicentinos, não para o Conselho Central, mas diretamente ao Conselho Superior, que é o Conselho Metropolitano de Uberaba, que a gente tem uma hierarquia que a gente obedece, né? A partir desse momento, o Conselho Metropolitano pediu que a gente aguardasse, que eu aguardasse, que eles iriam fazer uma vistoria na casa. Então, eles fizeram a vistoria e constataram que aquilo que eu relatei em reunião, em ata, era bem pior em loco, né? E aí, através de reuniões e reuniões com o Conselho Nacional do Brasil, a gente decidiu retirar os internos daquela casa e temos a ideia, né, se não houver nenhum tipo de ação por parte do governo municipal, por parte das pessoas governo municipal, estadual, alguma coisa que possa construir um novo lar em Abadia dos Dourados, porque aquele não tem condições, né, de funcionar. Então, a gente vamos aguardar o posicionamento. Tivemos algumas reuniões com o governo municipal, prefeitura, executivo e legislativo lá de Abadia, e estão tentando, de alguma forma, né, viabilizar recursos para que se possa construir um novo lar, né? Então, Clarice, nós constatamos uma situação lá o seguinte: os banheiros não têm adaptação, né? Os corredores se for preciso tirar alguém com maca, não tem acessibilidade. O telhado da instituição está muito comprometido. As venezianas dos quartos dos internos não fecham. Todos os quartos estão com indícios de mofo, né, já ali, e a maioria dos internos, pessoas mais de idade, tem problemas respiratórios. O refeitório, a cozinha, está completamente fora dos padrões que exige a vigilância sanitária e a RDC 502. O armazenamento de alimentos está irregular, né? E também o condicionamento de medicamentos, tudo irregular. Então, assim, a gente está sofrendo, assim, talvez até, digamos que ataques da comunidade, mas a comunidade precisa entender que lá dentro, internamente, apesar da gente não poder permitir essa entrada lá por conta de Covid e tudo mais, a condição do prédio é inabitável para esses internos. O Lar dos Idosos de Abadia vai retornar? Vai depender dos esforços, tanto os nossos, né? Só que adianto que a sociedade não tem recurso para construir um novo lar, né? O novo lar
geraria aí, eu acredito que pelo projeto e para atender todas as especificações da RDC 502, da vigilância sanitária e outras coisas mais, né, vai ter que gera aí, eu acredito que no mínimo uns 4 milhões de reais. Nós não temos esse recurso, né? O Lar dos Idosos de Abadia tem um recurso em caixa, mas não dá 10% disso. E como disse para você que nós temos uma hierarquia, tudo que se faz tem que ser autorizado. Conforme o tamanho da obra, conforme o tamanho do evento, conforme o tamanho do imóvel que você for construir, vender, transacionar ou fazer alguma coisa. Não estou dizendo que vou vender, porque tudo que a gente fala nas entrelinhas, as pessoas, né, às vezes já levam para o outro lado. Mas, assim, para construir um novo lar lá, tem que ter autorização do Conselho Nacional do Brasil. E ele não vai nos autorizar se não tiver em caixa pelo menos 70% do valor lançado da obra. A Vigilância Sanitária de Abadia já tinha notificado o lar, né, na gestão aí do anterior, né? Digamos que talvez pelo ser uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, talvez as coisas andam mais lentamente, né? É o que eu comentei com o prefeito, né, a gente conversando, que falei sobre a notificação, nós tínhamos notificações também do COREM, né, do Conselho Regional de Enfermagem, porque a gente tinha que ter certos profissionais ali habilitados, né? Até quando a gente fez a intervenção, nós fizemos isso, né? Nós contratamos pessoas. Tinha uma técnica de enfermagem lá habilitada. O Conselho Central não foi comunicado, a gente foi tomar conhecimento a partir do momento que a gente entrou para dentro da casa. Igual eu disse ao prefeito, disse a alguns vereadores que a gente conversou lá de Abadia, que se a vigilância estadual, algum momento falar, porque tudo é comunicado para tudo, né? Também existe uma hierarquia. Num dado momento, ela falar, eu vou lá em Abadia para ver por que essa notificação aqui não foi para frente, ou por que aconteceu isso aqui, porque não veio o resultado, seria lacrado, com certeza o lar seria interditado, né? Conforme mencionado pelo Conselho, procuramos também a Vigilância Sanitária de Abadia dos Dourados para saber sobre a última vistoria no lar de idosos da cidade. Conforme a última vistoria presencial realizada em 2019, a instituição necessitava de readequações físicas, mas nada era relacionado à precariedade e também ao atendimento aos idosos. A gente faz a dispensão anual, né, que são feitas uma vez por ano, e nelas a gente olha as irregularidades que existem no lar dos idosos, né? E a última dispensão que a gente fez foi em 2019, que, como se diz, consta algumas irregularidades, mas nada a ponto de ser fechado o lar dos idosos, né? E a gente não fez a dispensão no ano de 2020, porque por causa da pandemia, né, a gente vetou várias dispensões, não só aqui, como também em outros estabelecimentos também, por causa da pandemia. E agora seria feito, né, uma nova vistoria, uma nova dispensão, para a gente estar olhando se estava muito precária a situação, igual eles estão falando, mas eu acho que nada a ponto de ser fechado, né? Quando você fala de constatar, né, em relação a essas irregularidades, quais são as principais irregularidades que vocês constataram na última inspeção aqui no Lar de Idosos de Abadia? Eu acho, Clarice, que, assim, foi pintura, que a gente, acho que pediu, assim, troca de pisos que estava quebrado, você entendeu? Algumas falta de aquelas EPIs no banheiro, como se diz, tampa do vaso, papel toalha, sabonete líquido, você entendeu? Bolouros na parede, você entendeu? A gente pede também para ser, como se diz, descascado e pintado todo de novo, você entendeu? Para evitar, como se diz, algumas contaminações, né? Então, de acordo com a vigilância aqui de Abadia, o Lar de Idosos continuaria funcionando, claro, fazendo essas readequações necessárias, poderia atender os internos normalmente. Sim, sim, como se diz, e eles sempre nos atenderam várias vezes que a gente pediu outras coisas que a gente pedia a eles, eles sempre atendiam a gente.
A estrutura física, a gestão e as decisões do Lar de Idosos da Sociedade São Vicente de Paulo da cidade de Abadia dos Dourados são de responsabilidade da associação. Por isso, a gestão municipal de Abadia, a Câmara Municipal, por meio dos vereadores e também deputados, podem auxiliar buscando recursos, mas isso depende da disponibilidade e também que a instituição aceite estes recursos. Neste momento, a decisão de fechamento da instituição e a transferência dos internos foi tomada por meio da gestão da Sociedade São Vicente de Paulo. Em Abadia, a Prefeitura Municipal e também os vereadores estão buscando recursos e soluções para tentar resolver este impasse e reabrir o Lar de Idosos da Sociedade São Vicente de Paulo em Abadia dos Dourados. Relataram para a gente que tinha várias irregularidades aqui e que precisava de fazer uma reforma, fazer um fechamento. E nós questionamos sobre esse fechamento, mas eles queriam então que fizesse uma reforma, mas que não poderia que os internos estivessem dentro da unidade. E depois de muita conversa, de muito entendimento, ficou que fazer nova diretoria do asilo e a partir desse momento a gente contratar uma empresa e para ver as reformas necessárias que precisa. Isso nós falamos, nós vamos fazer e a prefeitura sempre esteve, ajuda com a instituição e está disposta sempre a ajudar. Então eu quero esclarecer que muitas pessoas que não entendem acham que a prefeitura tem a ver com isso e realmente não tem. Pelo contrário, a prefeitura sempre ajudou e está disposta sempre a ajudar, e como sempre fez e vai continuar fazendo. Então nós estamos aqui nesse momento difícil, e nós temos que resolver. E eu acredito que a partir desse momento agora, que constitui a diretoria, a prefeitura, e com todas as entidades, com toda a população de Abadia, e ajudar e fazer a reforma que nós tivemos. Infelizmente, nós não podemos tomar outras medidas, porque é uma instituição privada, que nós não podemos fazer nada. Eles têm um estatuto, têm as regras deles, se eles acharem que por bem que tem que fechar, infelizmente nós não podemos fazer nada. Mas o que nós podemos fazer, de agora para frente, é fazer um projeto, um projeto das medidas, das reformas que precisa, com a regional de Uberlândia, com a vigilância, para a gente adequar, para ter uma condição melhor o prédio e para esses internos depois volta aqui para Abadia para continuar morando aqui no asilo e nós vamos fazer tudo o possível para que isso aconteça. Danilo, eu queria que você falasse para a gente também, sobre a possível reforma, possível demolição desse prédio. Como é que está isso nesse passo a passo, de acordo com o que foi pedido agora pela atual gerência aqui da Casa de Repouso de Abadia dos Dourados? Clarice, a princípio, quando a gente chegou lá, eles não falaram em reforma, eles falaram em construção, alegando que o prédio aqui é antigo, que ele não dá reforma e queria que jogasse tudo no chão e construísse tudo de novo a partir do zero. Um orçamento aí de no mínimo por baixo, R$1,5 milhão. Mas os vicentinos daqui da diretoria já tinham traçado um projeto, inclusive aprovado já com as normas de vigilância sanitária, a qual foi vetado pelo pessoal do São Vicente. Então essa reforma consistia em 3 etapas. A primeira etapa seria da forma estrutural e a segunda etapa e a terceira de forma de ampliação. A princípio foi vetado pelo pessoal da diretoria, superiores daqui, alegando que o prédio é uma estrutura antiga e que não daria reforma. Essas normas, com o tempo, foram mudando, de acordo com a norma de das vigilâncias sanitárias e do Estatuto de Idoso, tem que sim que adequar. Por exemplo, o que eles pedem? Uma antessala para banho, pedem também, por exemplo, normas de adequação na área de alimentação, os quartos têm que ser mais largos para a entrada de maca. Tudo isso, se você for olhar, qualquer pessoa leiga vê que dá para fazer aqui, sem jogar no chão, construir de novo. Então eu acredito que com um pouquinho de boa vontade, com um pouquinho de jogo de cintura, com um pouquinho de bom senso, a gente vai conseguir sim fazer essas reformas. Assim que for instituída a nova diretoria aqui, que for feita a eleição dos vicentinos, a gente vai dar o passo inicial para a gente já começar essa primeira etapa, que é o suficiente para trazer de volta os nossos internos. Só para a gente entender, então, nesse primeiro momento, aquela ideia de derrubada já foi tirada de lado e vocês vão iniciar a primeira parte da reforma. Se Deus quiser, é o que a gente pretende, Primeiro a gente tem que fazer a diretoria, na verdade eu não, porque eu não sou vicentino, estou disposto a ajudar eles no que for preciso, mas vai ser feita a reunião, a votação e a formação da chapa, com a eleição, e assim que ela for feita,
vamos dar início já aos passos da reforma. Vão ser divididas em 3 etapas, que já está previsto isso, já está no plano diretório deles, e assim que for possível, a primeira etapa sendo concluída, se Deus quiser, nós os internos vamos voltar para cá. Vocês já têm uma data efetiva para início dessa reforma, essa primeira fase da reforma? A princípio não, porque o primeiro passo é montar a diretoria, montar a chapa, né? Depois da chapa vem as eleições, e assim que for montadas as eleições, os vencedores, né, das eleições vão dar os primeiros passos. Mas acredito eu que dentro de no máximo uns 30, 40 dias, nós já estamos com a chapa montada e já vamos dar um pontapé inicial. Tanto é que a Sociedade São Vicente de Abadia já dispõe de recursos para dar o pontapé inicial.